você quer casar, está desejando encontrar uma pessoa amada, peça para Jesus: Senhor, eu preciso desta luz, ilumina minha vida. Dai-me, Jesus amado, desta luz, ilumina os meus caminhos, para que eu possa fazer a escolha certa na minha vida. Está em discernimento vocacional, querendo ter uma vida consagrada, religiosa, peça ao Deus de bondade: Senhor, eis a minha luz, eis a minha salvação. Vem, Jesus amado, iluminar a minha vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Envia, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezar também a oração de São Bento, não é? Por todas as situações difíceis da nossa vida, tudo aquilo que destrói a nossa família. Oração de São Bento contra as forças do mal. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu próprio veneno. Amém, amado Jesus. Reunidos estamos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, um dos textos bíblicos mais interessantes que vai falar sobre a vocação se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 7, onde a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai falar muito claro sobre a vocação matrimonial, sobre também a vocação da vida religiosa. O apóstolo Paulo, na verdade, vocês sabem, Paulo não casou. Ele preferiu viver uma vida como solteiro. E na concepção paulina, nem todas as pessoas nasceram para o casamento. Olha que é interessante o que está dizendo hoje a palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 28. Nem todas as pessoas nasceram para o casamento. Agora, quem nasceu para o casamento tem sua vocação. O esposo deve cuidar da sua esposa, se dedicar à sua esposa. O esposo, a mesma coisa, e assim vice-versa. Os dois devem se dedicarem um ao outro, cuidar um do outro. Olha que vocação bonita. Mas também Paulo disse que nem todos nasceram para o casamento. Alguns para a vida religiosa. Assim, os religiosos devem cuidar das coisas de Deus. E também, quem não nasceu para casar, se preocupar também com os afazeres do Senhor, mas viver uma vida em liberdade. Então, só tem um lugar na Paraíba, é o Armazém Paraíba. Todo mundo nasceu para casar. E é muito interessante a gente falar isso. O aniversário do Pix do Milhão está chegando e você pode ser o contemplado e ganhar esse carrão aí, 0 quilômetro. Você tem que casar. E São Paulo diz que nem todos nasceram para o casamento. Por isso, talvez tenha tanta gente mal realizada porque casou, onde a vocação seria para estar solteiro para uma vida religiosa. De modo que cada vocação ela é muito bonita quando entendida como um chamado de Deus. Falar sobre a vocação específica, a vocação sacerdotal. Como fazer então para se tornar um padre? E como que eu vou descobrindo qual a minha vocação? Eu, por exemplo, sou padre Nilson, sou padre ordenado, não sou casado, mas tenho um compromisso com a igreja, uma aliança com a igreja no meu ministério. O que fazer então para descobrir qual a sua vocação? Deixa eu trazer agora o padre Bruno, que vai falar para nós sobre vocação, o sacramento da ordem, esta vocação linda, desta consagração, um dos sacramentos da igreja, sacramento da ordem. Vejam só. O sacerdócio, em especial o sacramento da ordem, ele é um dos 7 sacramentos da igreja e ele faz parte de um grupo de sacramentos chamado sacramentos do serviço ou da missão. Então, todo aquele que recebe o sacramento da ordem em alguns dos seus graus, né, seja como diácono, seja como sacerdote, seja como bispo, ele adquire a partir daí um papel especial na missão da igreja. O sacramento do matrimônio também segue essa mesma lógica, porque faz parte desse bloco que são os sacramentos da missão. Muitos se perguntam, né, como é que a pessoa faz para ser padre? Em geral, cada diocese possui aquilo que nós chamamos de um seminário, que é uma
uma instituição, como fosse uma faculdade, em que os jovens, quando sentem no seu coração o chamado de Deus para essa consagração, essa entrega da vida, decidem ir até lá e aí passar por todo esse processo de 8, 9 anos de estudo, de recolhimento, para então poder se tornar apto para o sacerdócio, né? É sempre um processo de discernimento pessoal, mas também a instituição, a igreja, acolhe o candidato em que ela vê os sinais de vocação. Quando um jovem ele decide entrar no seminário, após fazer o processo de que a gente chama de discernimento vocacional, são vários encontros que se dão ao longo do ano lá no seminário, em que o jovem ele é convidado a repensar um pouco as suas aptidões, as suas intenções, o que é que ele está buscando ali, mas ele decidiu entrar no seminário, ele viu que tinha vocação, a igreja também viu sinais vocacionais nele. Então, quando ele ingressa no seminário, aí ele passa a fazer os estudos preparatórios para a formação sacerdotal. Então, estuda-se filosofia, estuda-se teologia e muitas outras coisas que a igreja julga conveniente para a formação sacerdotal. Então, a vida no seminário é uma vida muito alegre, em que nós passamos a conviver com outros tantos jovens da nossa faixa etária, de realidades completamente diferentes, mas que estão unidos no mesmo propósito, que é de dar a sua vida por Cristo. E ao longo desses 8, 9 anos, a gente vai crescendo, tanto no conhecimento das verdades de fé, como também na dinâmica pastoral, nos serviços, à igreja, às paróquias, na convivência fraterna, para cada vez mais a gente ir se identificando a Jesus, para então, no dia da ordenação, ao recebermos o sacramento da ordem, podermos servir com toda a nossa vida a missão de Jesus Cristo. E a grande missão do sacerdote é salvar todos os fiéis, né? É levar a palavra de Deus, levar os sacramentos, levar a graça de Deus a todas as pessoas por meio da celebração, das visitas, do atendimento, do acolhimento do povo. É uma vida doada pela salvação das pessoas. Que bonito, então, ouvir o Padre Bruno falar sobre o processo de discernimento vocacional, como que faz o jovem quando decide ser padre, ter uma vocação sacerdotal na sua vocação e aí receber o sacramento da ordem, que é um dos sacramentos da igreja. Existe todo um processo. Mas entendo eu também que neste processo vocacional, para ser um padre, assim precisa, no exercício de toda a nossa vocação, você fazer um processo de discernimento. Assim como é importante para o jovem, entra no seminário, fica 9 anos se preparando, não é? Eu, pessoalmente, passei 9 anos no seminário. Estudei 3 anos, quando fiz o 2º grau, lá em Guarabira, no Seminário São José. Depois 6 anos fazendo filosofia e depois a teologia, 9 anos me preparando para ser padre. Então, durante 9 anos, você fez um processo de discernimento vocacional. Mas também nos outros sacramentos, por exemplo, no sacramento do matrimônio. Por que que a igreja orienta que é necessário ter as etapas da vida e serem obedecidas? Por exemplo, no sacramento do matrimônio, não é para você que quer casar, quer constituir uma família, é importante ter o tempo de namoro como sendo um tempo de discernimento. Então, nós vamos ver que, na sabedoria da igreja, a igreja apresenta que, para você viver bem a sua vocação, é muito importante você obedecer às etapas. Qual hoje eu vejo um grande problema, e a gente pode ver assim que tem muitos casamentos que a gente fala assim, não estão dando certo. Às vezes você faz um casamento, quando encontra a pessoa depois, a pessoa fala, padre, já não estou mais casado, já até me separei, não é? E até alguns falam assim, mas o casamento não segura ninguém. É também uma verdade, embora seja uma dádiva de Deus, quando na verdade é celebrada com a convicção vocacionalmente. Então, o namoro, por exemplo, na vida de uma pessoa é muito importante, porque o momento do namoro é também um momento de discernimento para você conhecer uma pessoa. Então, você que quer constituir uma família, que quer casar, é preciso você namorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, se preparar, conhecer a pessoa, buscar ter a certeza que se vocês se identificam, conhecer a família um do outro.
quando você conhece uma pessoa, padre, hoje a gente vive no mundo digital, né? Eu conheci minha esposa pela internet, né? Comecei o namoro pela internet, depois nos encontramos, casamos. Pode até dar certo, mas entendo que tem tudo para não dar certo. Porque quando você conhece a família, conhece a pessoa, às vezes tem dificuldades, e é difícil porque a vida matrimonial não é fácil quando você exerce com seriedade, porque é uma vida que vai exigir renúncia, não é? Como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 7, você vai agora cuidar da outra pessoa, viver para cuidar da outra pessoa. Se assim você não tiver este objetivo, viver para o meu amado, para a minha amada, aí não vai dar certo, como a gente fala, né? Tem gente que casa, mas quer viver como a vida de solteiro. Vai dar certo? Não vai. É uma vida de renúncia. Como também a vida do padre, minha vida. Quantas coisas eu tenho que renunciar na vida para viver bem a minha vocação. Mas o importante é você buscar sabedoria em Deus para você fazer um discernimento naquilo que Ele torna feliz. Deus nos criou para uma vocação, para a vida e para sermos felizes. Então, buscar sabedoria em Deus todos os dias, tá bom? Falando de vocação sacerdotal, o que faz um padre, gente? Celebra a missa. A base do meu ministério, eu falo sempre, não é fazer programa de televisão, é um meio de evangelização, fazer shows, cantar, ou rádio, ou viver em redes sociais. Isso também é importante, são meios de evangelização. Mas a vocação do padre, do ministro religioso, é sobretudo trazer o que há de mais precioso para a vida do povo de Deus, que é a Santíssima Eucaristia. Então o padre, ele constrói, ele administra uma paróquia, mas celebrar a missa é o que há de mais belo numa vocação sacerdotal, porque o padre, ele traz o que há de mais precioso, ele traz Jesus. Você já pensou se os padres fizessem greves ou desaparecessem todos do dia para a noite? Como que seria o domingo sem uma missa? Seria um dia muito triste, né? Quando o domingo você vai para a missa, você recebe Jesus, você recebe a Eucaristia, o seu dia é bem melhor. Você que participa do domingo da missa, inclusive assiste aqui na televisão, você sabe a importância da missa da nossa vida. Tem uma missa em João Pessoa, que é a Missa da Luz, que transformou a minha vida, mas também a vida de milhares de pessoas. No exercício do meu ministério de padre, Deus tem abençoado muito a minha vida. E a Missa da Luz, para mim, é um grande meio de transformação, onde eu me realizo diante do altar. Não somente na Missa da Luz, mas na missa dominical ou nas celebrações, por onde vou, é maravilhoso. Você está na presença do Senhor, está diante de Jesus. Você já conhece a Missa da Luz? Se você ainda não conhece a Missa da Luz, eu convido você a conhecer. Todas as quintas-feiras tem a Missa da Luz no Santuário Mãe Rainha. Milhares de pessoas vêm adorar Jesus. Quero convidar você a ser um adorador comigo. Todas as quintas-feiras, vem ao Santuário Mãe Rainha para que você possa viver esta preciosidade do meu ministério, de viver a Santa Missa, estarmos na presença de Jesus e adorar o Senhor Deus, tá bom? Deixa eu falar da nossa campanha de evangelização agora. Você que está assistindo o nosso programa Momento de Luz, peço para você ajudar a manter esta obra de evangelização, o meu ministério sacerdotal. Minha vida é dedicada à Igreja de Jesus, a evangelizar no Santuário Mãe Rainha, trazendo a Eucaristia, evangelizando, pregando a palavra de Deus. Então, o meu trabalho é trabalhar na igreja. E nós somos responsáveis para manter esta igreja. Se você puder ajudar, aqui tem o número do nosso Pix, tá? Tem o CNPJ, é o número do santuário. Durante todo o programa tem aqui o nosso QR Code. Você entra na sua conta, entra lá no aplicativo do banco e direciona, você doa através do Pix, fazendo a sua doação. E eu peço para você para manter este programa e manter a igreja de Jesus. Eu vivo a serviço da igreja. Eu falo sempre, quem é que deve manter a igreja? É o governo do estado, do município? Claro que não é. Não é. Quem deve manter a igreja são os fiéis, com o dízimo e com as ofertas. A igreja é para estar fazendo campanhas, bingo, rifas para se manter? Não. Primeiro, é ilegalidade no Brasil. A forma correta de manter a igreja
é sendo dizimista. Todos os meses vou tirar um pouquinho para ajudar a minha igreja, para ajudar na evangelização, para manter a igreja do Senhor. Faça isso. Sempre no programa, às vezes nem falo, mas você vai ter sempre o QR Code aqui de lado, que é para você poder doar, tá bom? Vamos ao nosso rápido intervalo e a gente volta já com o nosso programa Momento de Luz. Aproveitando para falar da loja Divino Amor. Todos os dias eu falo sempre da loja Divino Amor, que anuncia aqui no nosso programa Momento de Luz. Conheça a loja Divino Amor, uma loja de artigos religiosos que fica no Mega Shop aqui em João Pessoa, no primeiro piso, na praça de alimentação, onde você terá produtos que evangeliza, imagens, bíblias, produtos infantis, camisas com a imagem do santo de devoção, a imagem que você deseja ter em casa. Vale a pena você ir visitar a loja Divino Amor, ajudar na catequese das crianças que nesse processo de discernimento precisa tanto, né? Visita a loja Divino Amor, quer presentear alguém com um presente religioso ou você mesmo quer ter um presente religioso para você, produtos de qualidade. Eu indico para você loja Divino Amor no Mega Shop, primeiro piso aqui em João Pessoa. Conhece, eu indico para você, tá bom? Amado povo de Deus, filhos e filhas da luz, vocação para a santidade é o que Deus quer, uma vida santa, viver bem em Deus é a vontade do Senhor. Sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, é porque Jesus disse que neste mundo, cada um de nós temos um papel. E precisamos viver bem, ajudando na transformação diária para que o mundo seja melhor. Um mundo sem ódio, sem guerra, sem maldade, onde nós seremos e somos pessoas boas, porque Deus é bom, Deus é fiel. Assim quero pedir a Nossa Senhora, Mãe de Jesus, para que ela interceda por cada um de nós. Nossa Senhora Virgem Santíssima, com o seu santo protetor, estenda vosso manto sagrado sobre as nossas famílias, sobre os casais em dificuldades. Intercede pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, protegendo a nossa família. Deus de bondade, abençoe esta água que apresento para que possa curar todas as doenças físicas e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus abençoe esta água que seja curativa. Assim, amados, chegamos ao final do nosso programa Momento de Luz. Deus lhe abençoe e lhe proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica em paz. Não esqueça, seja luz.